Agora em seu rádio. Agora em seu rádio. Programa Shekinah. Levando a glória de Deus em seu lar. Um programa destinado a anunciar, louvar e meditação da palavra de Deus. Sua participação é muito importante para nós. Programa Shekinah. Programa Shekinah. Programa Shekinah. De trovão, ele mede a terra na palma da mão.
paz do Senhor, amém, glória a Deus, pastor Mauro e pastor Davi, estamos aqui mais uma tarde maravilhosa, começando o programa Shekinah. Olha só, pastor Mauro, 16:07, maravilha de Deus. Vamos apresentar aqui nossos apresentadores. Pastor Mauro, manda um glória a Deus aí, um boa tarde para nossos amigos. Chegamos. Graças a Deus. A paz, irmãos. Aqui quem vos fala é o seu querido amigo Pastor Mauro. Amém. Estamos aqui diretamente da Rádio Fonte Vida aí, apresentando para vocês o programa Shekinah. Graças a Deus, né? Número 57, né, amor? 57. Foi luta para chegar aqui, mas foi benção, foi benção. Pastor Davi. Pai do Senhor, queridos. Louvamos a Deus por estar mais uma vez entrando no seu lar, entrando no seu táxi, no seu Uber. Enfim, aonde você estiver, receba a paz do Senhor Jesus e a glória de Deus nesta hora. Amém, glória a Deus. E aqui quem fala é o seu amigo, irmão Hugo. Pastor Mauro, por que nós estamos dando risada desse jeito? Estamos igual criança, hein, meu? Glória a Deus. Parecendo criança. Porque nós fizemos uma correria para chegar aqui, pastor Davi. Para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui, né, pastor Graças Mauro? a Deus. E nós vamos fazer um programa maravilhoso hoje, né? Nós estamos pela Rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo pelo Facebook da nossa página, pastor Mauro. Qual é a página, pastor Mauro? A página lá do programa Shekinah, né? Diretamente do programa Shekinah. Programa Shekinah. Pastor Davi também tem o telefone da rádio, pastor Davi. O telefone Isso, da rádio queridos. tá aí na tela? O telefone da rádio 4203-4009. Mais uma vez. 4203-4009. Também tem o WhatsApp da rádio, WhatsApp o 985858109. 85, é o 9 na frente, 85858109. Pastor Mauro, benção pura, Graças né? a Deus. Nós sempre fala que depois que a gente acabar essa transmissão, nós vamos passar esse vídeo aqui para o YouTube, nossos canais. Vamos falar os nossos canais, pastor Mauro? Vamos sim. Meu canal é Pastor Mauro Shekinah. E ali agora, né, nós temos ali todos os programas Shekinah, né, até o número 57. Nós temos também as entrevistas ali, né, que é o Shekinah em Foco. Temos os Shekinah Lives, tudo separadinho lá, né? Benção pura, benção demais. O Hugo me ensinou a separar tudo, né? Tem que fazer a playlist, né? Pastor Davi também, canal do Pastor Davi. Muito bom, queridos. O nosso canal é Pastor Davi Alencar Santana, tracinho ADJL. E também tem uma playlist lá só do programa Shekinah, dos programas que a gente vem apresentando com os nossos irmãos. Rapaz, já tem 2 meses. Desde o dia 20 de agosto. E no canal do Pastor Davi também tem o Crescendo no Conhecimento de Cristo também, nós né, temos Pastor o programa Davi? Crescendo no Conhecimento de Cristo, já tem lá 36 programas para a sua disposição. E amanhã às 16 horas estamos aqui novamente. Amém, glória a Deus, pastor Davi. Lembrando, pastor Davi, que nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo, né, pastor Mauro? Hoje nós estamos só por aqui pela Rádio Fonte Vida 87.5. Muitas pessoas já ouvindo a gente, muitas pessoas já nos assistindo também pelo nosso Facebook aqui da nossa rádio, né, pastor Mauro? E nós estamos falando sobre uma série, a série que nós estamos falando sobre o fruto do Espírito Santo. Mas hoje, pastor Mauro, nós vamos dar uma pausa nessa série. Nós vamos falar outro tema, pastor Mauro, mas eu vou falar agora para as crianças. Não saia da sala aí, nos assiste, que começa agora o programa Shekinah. Glória a Deus. Quero ver a tua Shekinah. Quero ver como pegar nesse.
Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Benção pura, hein, pastor Mauro? Benção Glória a demais Deus, aí, graças nossas a Deus. propagandas sobre nossos amigos que nos ajudam, a Escola de Música Estilo Popular, não é isso? Isso mesmo, glória a Benção Deus. demais, hein, pastor Davi? E como eu falei, né, pastor Mauro, antes de passar a nossa propaganda, nós estávamos falando sobre um tema, né, sobre temas, né, fruto do Espírito Santo. Falamos aí vários temas aí no decorrer da semana, e hoje nós vamos dar uma pausa, pastor Davi. Por que nós vamos dar uma pausa? Porque hoje, pastor Mauro, o programa é especial. O programa nosso hoje, vamos falar sobre o Dia das Crianças, Eita, pastor Mauro. Que beleza, hein, pastor bênção, Davi? hein? Graças Coisa a linda. Deus. Ontem foi comemorado em todo o Brasil, né? E hoje nós estamos aqui dando ênfase a esse tema. Verdade. O programa Shekinah sempre faz isso, né, pastor Mauro? Nós sempre, essas datas especiais, a gente sempre faz um programa especial. E hoje o programa é especial para todas as nossas crianças. Então, por isso que eu falei para as crianças, não saia da sala aí, fica aí, assiste a nós aí, né, pastor Mauro? Sai aí do videogame, sai da sessão da tarde, vamos assistir ao programa Shekinah, que vai ser benção pura, vai ser um programa especial para vocês. Pastor Graças Mauro, a vamos Deus. começando a ler a nossa introdução aí, por gentileza? Amém, glória a Deus. Bom, hoje então nós vamos falar sobre o especial crianças, amém? Porque todos nós somos crianças, né, amor? Todos nós somos crianças, Todos benção nós, pura. graças a Deus, devemos entender que um dia também fomos crianças, né? E Deus ainda, Ele nos trata como filhinhos, né? Na presença do Senhor, graças a Deus. Então, irmãos, nós amamos as nossas crianças, né, amor? Nós levamos nossas crianças à igreja, compramos até aquela Bíblia da criança para ela, né? A Bíblia da garotada, né? Quem nunca quis comprar a Bíblia da garotada para as nossas crianças? E muitas vezes colocamos ela até na escola dominical, lá junto com as professoras, né? Os judeus também levavam crianças nas sinagogas, ensinavam a palavra, né? E até os levavam a Jesus para serem abençoadas. Ainda assim foram discípulos, ou seja, os líderes da igreja que impediram as crianças, irmão. Olha que coisa, hein? Benção demais. Pastor Mauro, o pastor Davi, ele já abriu ali em 2 Reis, não é isso, pastor Isso. Davi? Eu estou vendo aqui. Mas, pastor Davi, eu queria ler primeiro um versículo e um capítulo que está aqui em Deuteronômio 6, capítulo 1 até o 9. Que é onde que os judeus, pastor Mauro, levavam as crianças até a sinagoga. Esse capítulo e esse versículo é muito interessante, pastor Davi. Se você puder ler para mim, pastor Davi, Deuteronômio, marque Já tá aberto aqui. marque esse versículo, vocês que estão em casa, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 até o 9, olha só o que os judeus faziam com as suas crianças. Vamos lá, Deuteronômio 6, do versículo 1 em diante, diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, ou seja, os netos, né? Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E olha a ênfase aí, ó. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Cobriu o dia todo, né? Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E por último, versículo 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Glória a Deus. Bênção pura, pastor Texto Mauro. precioso. Olha só, esse texto, pastor Davi, tem um versículo nesse texto que é maravilhoso. E, pastor Mauro, já vai ficar a primeira lição aqui para os nossos ouvintes. Se nós, pastor Davi, estamos fazendo isso com as nossas crianças. Por quê, pastor Mauro? Os judeus levavam os filhos até a sinagoga, pastor Davi. E esse capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4, que nós estamos lendo do 1 até o 9, diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, pastor Davi, isso era ensinado para os filhos dos judeus, pastor Mauro, que eles tinham que ver isso aqui em todo o tempo. Na hora que estivesse tomando café, na hora que estivesse almoçando, na hora que estivesse jantando, então eles tinham que pronunciar isso aqui: o Senhor nosso Deus é o único Deus, pastor. Que bênção Davi. maravilhosa. Verdade. E nós temos que ensinar isso para nossas crianças. É verdade. Eles já desde pequenos, né? Já os pais já tinham esse dever de ensinar as crianças já, né? Por isso que a palavra de Deus ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque já desde pequeno isso já era um dever dos pais, já ensinar, né, as crianças no falar, né, pastor Davi? É verdade. O versículo 7, quando fala: ensinará aos teus filhos, e dele falará, sentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó: toda oportunidade que você tiver, ministre no coração dele que Deus é o Senhor. E que ele é único, não é verdade? Às vezes a gente perde oportunidades preciosas no dia a dia de ensinar os nossos filhos, né? Tudo que acontece ao redor pode ser usado como um momento para nós instruirmos. Verdade. E nós, né, pastor Mauro, como cristãos, nós temos que trazer isso para nossa realidade hoje também. Verdade. Nossos filhos, né, pastor Davi, muitas das vezes nós não falamos desse amor de Deus. Então os judeus colocavam isso aqui como regra. Olha só, meu filho, todo dia que você estiver almoçando, jantando, tomando banho, indo para a escola, você tem que saber que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, é o único. Verdade. Então eles já tinham aquilo na mente, pastor Mauro, né? Eles tinham aquilo como Deus sendo o Deus único deles. Graças a Deus, irmão Hugo. E nós vemos isso até nos textos, a gente vê, né, na palavra de Deus, a gente vê como as crianças elas já eram instruídas na palavra de Deus. O exemplo é lá em 2 Reis, capítulo 5, né, que conta a história de Naamã. Nós vemos ali quem que orienta ali, né, a esposa de Naamã a procurar o profeta. É uma menina, né? É verdade. Porque ali, com certeza, aquela menina ali, ela já foi instruída, né? Quando ela estava lá, antes de ser cativa, ela já tinha sido instruída já na palavra de Deus, já tinha sido instruída nas lições do Senhor. Uma criança como uma profeta ali, né, pastor Davi, instruindo um adulto a como ser curado, a como ser, né? É verdade. Eu costumo dizer que a gente só dá aquilo que a gente tem, não é verdade? E o que acontece? Essa criança, ela demonstra que ela tinha um conhecimento do Deus de Israel. Tanto que, para quem não conhece a história, Naamã, ele era um grande general assírio, só que ele era leproso. Então a menina que tinha sido levada cativa quando houve guerra entre Israel e a Síria, ela percebeu a doença do seu senhor, e ela disse para sua senhora, né, que era a esposa de Naamã: se o meu senhor estivesse na presença do profeta de Deus lá em Israel, ele seria curado dessa lepra. Ou seja, ela conhecia Deus e sabia que Deus operava milagres. Hugo, sabe o que isso me fez lembrar? Há alguns meses atrás, acho que há mais de um ano, uma amiguinha da minha colega adolescente, ela começou a se cortar e começou a falar em suicídio. E a minha filha, criada na igreja, sempre no evangelho, sempre aprendendo a palavra de Deus, ela lá sentiu a necessidade de falar do amor de Deus para essa criança. E conseguiu persuadir essa criança a tirar essas ideias tão assim negativas da mente. Então você vê o que é a instrução, né? Depois de muito tempo, um dia ela me contou, porque você sabe que as crianças às vezes têm dificuldade de compartilhar essas coisas. Verdade. Mas você vê como é que é a influência do evangelho, né? E pastor Mauro, antes da gente entrar aqui no nosso patrocínio, a gente vê a diferença também dos filhos e das pessoas que são cristãos. Não que são melhores do que as pessoas que não são cristãos, mas a gente vê diferença, né, pastor Mauro? O pastor Mauro mesmo é um exemplo disso também, pastor Davi. Os filhos deles seguem a linhagem de evangélico desde criança, desde pequenininhos estão ali no berço evangélico, não é isso, pastor Mauro? Que é o que a gente fala do Deus. Isso, até o neto, né, pastor Mauro? Que a gente fala de Deuteronômio, que ensinou aquela criança a seguir os passos de Jesus. Com certeza, glória a Deus, é verdade, né? E nós só temos a ganhar, né?
Nós só temos a ganhar porque a palavra de Deus diz, né, que de geração em geração. Né? Nós ensinamos hoje nossos filhos vão ensinar os filhos deles e assim por diante. E é o que acontecia antigamente, né? A palavra de Deus, ela não era escrita, né? Nós já falamos sobre isso, não era escrita como é hoje, ela era falada, ela era conversada, né? Talvez conversada no jantar, em todo momento, como diz aqui a palavra, ela era transmitida aos filhos, os filhos iam guardando aquilo e iam passando de geração em geração. Até hoje nós temos a Bíblia que é escrita, né? É verdade. Que é uma benção. Glória a Deus, pastor Mauro. Vamos girar aí no nosso comercial aí no nosso amigo Renato, né? Escola de Beleza da Debone, maravilhoso aí, nosso amigo que nos ajuda aí. Roda aí, Sara. A Debone Escola de Beleza oferece um dos melhores cursos de barbeiro profissional, onde engloba cabelo, barba, química, entre outras técnicas atuais da barbearia. Tudo isso em um ambiente rústico e confortável. Contamos com os melhores profissionais para oferecer sempre novidades e atualização da área. Venha você também fazer parte desta família. Debone, o melhor para os melhores. Para maiores informações, entre em contato 97474-0366. 97474-0366. Ou siga nas redes sociais, @Debone Escola. Ou venha pessoalmente na Avenida Paulo Gilgenberg, 1549, próximo ao Terminal Varginha. Agora no programa Shekinah, momento de oração. Amém, glória a Deus. Pastor Mauro, chegamos aí no momento da oração e eu quero fazer um pedido de oração aqui que é muito importante porque antes de ontem um amigo meu sofreu um acidente, não sei se vocês viram aí na televisão, e acabou falecendo. Que ele no Hospital Campo Limpo estava com a esposa dele grávida, né? A esposa dele teve um filho, teve que fazer o parto lá, mas ele não sobreviveu, ele acabou morrendo, né? Acabou falecendo. O Rogério era um homem servo de Deus, né? E outro amigo meu também, Alan, lá da igreja também, que sofreu também um acidente, tá hospitalizado, né? A gente tá orando aí, intercedendo pela família dele. O Ministério MCD Church está orando pela família dele, pela família da Bianca, que é parente dele, do Richard, né? Então orar por essas pessoas, interceder pelo Alan, que está lá hospitalizado, e pela família do Rogério, pela esposa, que também está no hospital, que sofreu um acidente, estava junto com o marido e está internada. Orar por eles, interceder por eles, pastor Mauro, para que Deus venha dar a cura, que Deus é maravilhoso. Por mais que aconteceu essa tragédia, aconteceu essa fatalidade, né? Mas Deus sabe de todas as coisas e conhece todas as coisas. Amém? Vamos orar. Glória a Deus. Querido Deus, amado Pai, nessa tarde, meu Deus, coloco perante a Ti, primeiramente para Te agradecer, meu Deus. Agradecer por nós estarmos aqui com saúde, estamos aqui perante para levar a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, aquelas pessoas necessitadas, aquelas pessoas que precisam de ouvir. Meu Deus, eu também Te coloco, Senhor, a vida do Alan, que está ali no hospital, meu Deus, internado, sofreu esse acidente, mas eu creio, Senhor. Eu creio que Tu é a cura, Senhor. Tu é a cura daquela pessoa, meu Deus. Creio que nada, Senhor, nada fará mal com aquela pessoa que está ali hospitalizada, meu Deus. Oh, Pai, conforta também o coração da família do Rogério, meu Deus, que perdeu ali a sua vida, meu Deus, num acidente, numa fatalidade, meu Deus. Conforta a família dessas pessoas, os amigos, meu Deus, da igreja. Conforta todos ali da igreja dele também, meu Deus. Vai dando consolo para aquelas pessoas, vai fortalecendo aquelas pessoas que estão ali, meu Deus. É isso que eu Te peço nessa tarde, meu Deus. Entra com providência em nome de Jesus, Pai.
Ó, Pai amado, Pai querido, Senhor, neste momento, meu Deus, visita, Senhor, aquelas famílias, meu Pai. Visita, Senhor, estas vidas, a qual teu servo, nosso irmão Hugo, meu Pai, coloca em tuas mãos o Rogério e o Alan ali, Jesus. Meu Deus, coloca nas tuas mãos ali, meu Pai, família ali, meu Pai bendito deste jovem. Consola eles ali, guarda cada um deles na tua presença, traga o conforto aos seus corações. Senhor, e ali também, Jesus amado, este que está ali no hospital, Senhor, vai de encontro nesse momento, colocando nas tuas mãos, ó Pai poderoso. Senhor, eu quero aproveitar também neste momento de oração. Nós estamos falando aí, ó Deus, sobre crianças. E quantas crianças abandonadas, meu Deus. Quantas crianças, meu Pai amado, meu Pai de poder, que hoje não tem um pai, não tem uma mãe, que sofrem aí, meu Pai, pelo mundo afora, ó Senhor, e infelizmente, Senhor, são induzidas ao erro, ó Pai poderoso. Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai de encontro. Esses momentos, meu Pai, esses dias que nós estamos vivendo, que é o mês da criança, que nós possamos refletir em tudo isso, meu Pai, da importância que é a criança, meu Pai amado, que o próprio Senhor deu importância a cada um desses pequeninos. Meu Deus, coloca as suas mãos, ó Pai bendito, ó Pai de poder, sobre cada um dessas ovelhinhas do Senhor, ó Pai, venha guardá-las na presença do Senhor. Querido Deus e Pai, concordando com os teus filhos que acabaram de orar, Senhor, com cada palavra que eles disseram, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito, mas também te pedir, Senhor, nos ajuda, Pai amado, nós que somos pais, a ensinarmos os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Temos um grande desafio perante nós, ó Pai, porque muitas são as tentações para tirar as nossas crianças da tua presença, mas o nosso pedido nesta tarde, Pai, é que o Senhor nos instrua, para que a gente possa ser seus imitadores, ó Senhor, e assim transmitir para os nossos filhos com palavras, com atitudes, com instruções, a tua verdade, a tua luz, a tua graça, Senhor. Oramos por aquelas crianças que estão hospitalizadas e enfermas, oramos por aqueles pais que estão com seus corações pesados e preocupados com seus filhos neste tempo e neste dia, e levanta um clamor também nesta hora, Senhor, pela vida do Tiago, o irmão da Dani que está internado. Senhor, nós temos acompanhado, Pai, o progresso que ele tem feito na sua recuperação, ainda que internado, e nós cremos no milagre, Pai, não só na vida dele, mas na vida de tantas pessoas que têm sido atacadas por este mal que é a Covid-19. Senhor, opera o teu milagre, e Senhor, em nome de Jesus, olha para as crianças aqui de São Paulo, olha para as crianças do Brasil, olha para as crianças deste mundo, Pai, e nos ajude a ajudá-las, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus, Pai. Amém. Glória a Graças Deus. a Deus. Aleluia, graças a Deus. Não é fácil não, pastor Mauro. Vamos dar continuidade, né, pastor Mauro? Vamos Verdade. aí ouvir a nossa vinheta aí do Shekinah Lives, né, pastor Mauro? Amém. Dia 31 desse mês, né, pastor Mauro? Vamos fazer a Shekinah Lives, pastor Davi, pastor Eudes e pastor Enio Andrade. Vai ser benção pura, hein, pastor Mauro? Vai ser benção pura, irmão. Graças a Deus, nós vamos estar aí falando, né, sobre a reforma protestante, lições para os dias atuais. Vai ser um debate abençoado aí, onde 3 grandes homens de Deus, vai ser fogo puro ali, hein? Tá preparado, pastor Davi? Ô, pastor, preparado e me preparando. o pastor Eudes falou, já vou começar a jejuar. Glória a Deus. E devemos falar dos prêmios também lá, né? Falar dos prêmios, verdade. Pastor Mauro, esqueci de trazer a xícara que a gente vai dar Amém, glória a Deus. Vai fazer sorteio, vamos fazer o sorteio de 3 xícaras lá, né? Com o símbolo lá da Reforma Protestante. Vai ser 3 xícaras e um curso de teologia. Pastor Davi, sobre o curso de teologia, eu gosto que o nosso presidente fala sobre o curso de teologia. Pastor Davi, pode ir. Tem uma coisa interessante, porque assim, todo mês a gente estuda um módulo, né, lá na igreja, que é um tema durante aquele mês. E coincidentemente, caiu esse mês História da Igreja 1. Eu vi lá. Verdade. Aí eu já tô até mais afiado, tô afiando a ferramenta pra gente conseguir ministrar lá. Então, queridos, nós vamos sortear para as pessoas que comentarem o programa no dia lá, a nossa live, as pessoas que colocaram o seu nome lá e fizeram seus comentários e mandar suas perguntas, nós vamos pegar o nome das pessoas, vamos fazer um sorteio das xícaras e eu vou sortear um curso de teologia avançado. São 18 módulos. Você vai ter a opção de estudar comigo no semipresencial, que são 2 dias por mês, ou fazer o curso totalmente à distância. Se for no semipresencial, você vai pegar o seu curso, durante 18 meses estará comigo lá 2 vezes por mês, 2 segunda-feira, estudando. Se for à distância, você vai receber todo o material por e-mail, com a opção de você imprimir o material ou não. As avaliações vão junto também, e depois você me devolve as avaliações, a gente corrige e te envia o seu certificado. Que bênção maravilhosa. E isso é benção pura, olha só. Se você não consegue fazer
o curso presencial, faça a distância. Exato. Né, pastor Davi? É reconhecido do mesmo jeito. Do mesmo vai jeito. ganhar um certificado do mesmo jeito. Né? Exatamente. Lógico que no dia de ganhar um certificado é bom você estar lá no local. Sim, aquela festa, isso, né? Aquela festa, fazer aquela festa vai ser benção pura. Olha só, dificilmente você vê um lugar que dá um curso de 1 ano e 8 meses de graça, hein, pastor Davi? De graça. Eu e o pastor Mauro tava até querendo entrar nesse curso, fazer esse curso, né, pastor Mauro? Nós falamos, vamos ver se nós conseguimos fazer isso aí, entrar assim. Jesus. Mas sabe que a gente vai estar lá no debate, não vai ter como a gente mandar as perguntas, né, pastor Amém, Mauro? glória a Deus. Né? Então vai ser bênção pura. Espero aí que vocês que estão aí querendo aprender a palavra de Deus, né? Tá aqui um homem sentado na palavra de Deus, um homem que conhece, um professor, né? Teólogo, escritor. Então, meus amados, olha, esse curso é bênção demais, é muitos módulos, é muita coisa. Você vai sair de lá um teólogo formado, pastor. Graças a Deus. Mas para isso tem que mandar as assistir perguntas, lá, né? manda as perguntas, mandar isso. perguntas, né? Mandar as perguntas, vai ser as perguntas que vocês vão mandar. A gente vai sortear aquelas perguntas e vai fazer o sorteio do curso. Não E vai para isso ser... tem que assistir o Shekinah Live, Shekinah né? Live, isso Pra assistir mesmo. o Shekinah Live, basta você ouvir aí a vinheta. Benção demais, pastor Mauro. Mas olha só, tem muita gente nas redes sociais nos assistindo aí, pastor Mauro. Mas, e irmão, também nos ouvindo. vamos passar a vinheta, né? Verdade, pastor Mauro. Olha a vinheta, nós Anunciou e esquecemos não vai da vinheta, passar, não sabe? pode. Que é isso? Passa a vinheta pra gente, Sala, por favor. A igreja tem mudado no decorrer dos tempos. Então, no dia 31 de outubro, será o aniversário da Reforma Protestante. O programa Shekinah estará promovendo um grande debate. Será o Shekinah Lives especial com o tema Reforma Protestante, lições para os dias atuais. E como convidados especiais estarão debatendo Pastor Enio Andrade, da Igreja Batista de Fé Reformada. Mas a Bíblia diz que o outro pecador de Deus e lá somente Jesus. Pastor Davi Alencar Santana, da Assembleia de Deus do Jardim Letícia. Porque o castigo que nos trouxe a paz foi lançado sobre ele. Pastor Eudes Alberto, da Igreja Apostólica Ceiba. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E intermediando esse debate, os apresentadores Pastor Mauro e Hugo do programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. É no dia 31 de outubro, a partir das 7 horas da noite. No local, Igreja Batista de Fé Reformada, situada na rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Parque Santo Antônio. Participe dessa live. Envie suas perguntas. É o Shekinah Lives, através do programa Shekinah, levando a glória de Deus para o seu lar. Te aguardamos. Não perca. Temos certeza de que você não vai se arrepender. Benção pura, hein, pastor Mauro? Aí, ó, Graças Reforma a Deus. Protestante vai ser bênção demais. Maravilha. Vai ser para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória vai a ser Deus. maravilhoso. Pastor Mauro, como eu tinha falado que, ó, ainda bem que nós temos o pastor Mauro, viu? O pastor Mauro aqui, ele é bênção mesmo na nossa vida, hein, pastor Amém, Davi? glória a Nós Deus. ia deixar a vinheta da reforma passar em branco, pastor Mauro. Amém, Mas tem muita glória a gente aí Deus. nas redes sociais aí, não é isso, pastor? Tem o Edson Vaz dos Santos, está aqui. E olha quem está aqui. É uma honra recebê-lo aqui no nosso meio. Pastor Silvio Micheretti. Aí, ó. Ei, rapaz. pastor, Deus Paz do Senhor, abençoe. meu pastor. Uma honra o senhor estar aqui. Deus abençoe. Glória a Deus. O pastor Mauro falou assim, porque é o chefe dele, viu? É o chefe. O meu chefe tá aqui também, tá pensando o quê? Pastor Luiz tá aqui, ó. tá Tá aqui, aqui ó. também. Glória a Deus, que benção. Né?
E o pastor Enio também tá aqui, olha. Pastor Enio. O pastor Enio tá dizendo aqui, já estou ligado no melhor programa evangélico de São Paulo. Glória a Deus. E mais, tem simplesmente os melhores apresentadores, Hugo, pastor Mauro e pastor Davi. Olha. Benção demais. Obrigado pela parte que nos toca, né? Obrigado, pastor Enio. Tem mais alguém aí, pastor Davi? Ó, tem dois amigão meus aqui, tem o evangelista Rick Pereira, que está apresentando também com a gente o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Glória a Deus. Dia de quarta-feira. E está conosco também um outro amigão meu aqui, o pastor Dorival Justindo. Glória a Esteve Deus. domingo pregando lá na nossa igreja, trazendo uma palavra maravilhosa no culto de Santa Ceia. Deus abençoe, meus queridos. Benção demais. Tem uma pessoa muito conhecida minha aqui, pastor Mauro. Liliana de Oliveira Joel. Eita, essa é benção, hein? Essa Glória a Deus. minha esposa está nos assistindo hoje. Benção pura, hein? Glória a Deus. Dia das crianças, né? Graças a Deus aí o Vitor Hugo aí tá feliz. Foi tirar um dentinho hoje lá no dentista. Deus. Tá rindo à toa agora, hein? Rindo, mas rindo sem o dente. E falando em amigão, também tá aqui o nosso querido irmão, amigo Marcelo Almeida. Olha, o Marcelo Almeida apareceu. Glória Olha. Ó o Marcelo, ei, Almeida. Almeidinha. Almeida é benção demais, hein? Deus abençoe. Boa Benção. tarde, galerinha Shekinah. Deus abençoe. Deus abençoe a tua vida também, irmão Almeida. Deus Outro abençoe. amigo aqui, ó. Reinaldo Rocha da Silva. Reinaldo é glória. nosso ouvinte assíduo aqui do programa, né? Ele mandou aqui. Dá pra você ler aí, pastor Davi? Você Tá, consegue com ler aí? certeza. Aqui, ó, boa tarde, meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe esse programa Shekinah, que nos traz uma palavra abençoada e vários ensinamentos que nos faz crescer cada dia a mais na graça do Senhor Jesus. Glória a Deus. Benção Deus demais, abençoe, Reinaldo. irmão Reinaldo. Obrigado pela sua audiência e pelo comentário. E o pastor Luiz Carlos tá E aqui. o pastor Luiz Carlos colocou aí, a paz, amados. A paz, pastor Luiz. Deus abençoe aí a sua vida, a vida da pastora, a vida da sua sogra também. Que Deus aí dê saúde para ela. Em nome de Jesus. Estamos aí na intercessão pelos nossos amigos. Glória a Deus. Né, que Deus vai dar vitória em nome de Jesus, pastor. Graças a Deus. Amém. Pastor Mauro, nós estamos falando sobre crianças, nós estamos fazendo aqui Isso. uma homenagem para as crianças, né, pastor Mauro? E tem um texto aqui, pastor Mauro, em Marcos capítulo 10, versículo 13 e 16. Vamos ver se eu consigo aqui, se vocês estão aí. Que eu coloco no óleo mesmo, pastor Mauro. Que tem essa não, tem que ser ali, tem que ser rápido. Glória a rápido Deus. no gatilho. Marcos 10, capítulo 13 e 16 é assim, ó. Tô com ele aqui, Mauro, ó. Olha lá. Em verdade, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando nos seus braços, abençoou, pondo as mãos sobre elas, pastor. Olha que coisa, né, amor? Eu falo que de maneira nenhuma receberá o reino dos céus. Quer dizer, aqui Jesus resumiu já numa criança que nós temos que ter a humildade de uma criança, nós temos que ter a simplicidade de uma criança, né? Para entrarmos, para nós alcançarmos o reino de Deus. Pastor Davi, que maravilha. O hein? que a gente vê aqui, né, é que assim, essa expressão de Jesus está dentro de um contexto, né? O 13 e o 14 diz assim, ó: e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Olha que coisa, né? Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Então, quando a gente olha para uma criança, eu acredito que a característica mais marcante na criança é a capacidade dela de perdoar. Meu pai contava uma história que duas crianças lá em Minas estavam brigando. Aí uma feriu a outra. E ela foi e contou pro pai. O que o pai falou? Filho, vamos lá na delegacia fazer queixa pra polícia. Aí saíram os dois, a criança e o pai, indo pra delegacia para fazer a queixa lá pro delegado. Aí no meio do caminho, a criança que foi machucada encontrou a criança que machucou. Aí ele perguntou: onde é que você tá indo? Ele falou: meu pai vai na delegacia dar queixa de você. Aí ele: mas por quê? Não, porque você me machucou. Mas não tem problema não, quando eu voltar a gente continua brincando, tá bom? Aí o pai olhou para aquilo e falou assim: não, peraí, você vai brincar com ele quando voltar? Ele falou: eu vou. Aí ele falou: então não vou dar queixa do que aconteceu, não. Ou seja, a criança mostrou seu poder de perdoar, né? O coração benção, né? doeu na hora, mas em seguida ela já estava disposta a perdoar. É porque a criança ela não vê maldade, né? É pastor? verdade. Igual nós, né? Às vezes, muitas vezes o que acontece? Os vizinhos podem até estar brigados um com o outro, né? As famílias podem até estar brigadas, mas a criança, muitas vezes, ela tem aquela vontade de brincar com a outra criança vizinha, né? Manter a comunhão. né? Manter a comunhão, tipo, falar assim: ah, pai, vocês estão brigados, mas eu ainda sou colega dele. Né? E a gente vendo, né, pastor Davi? Ô, Sara, por gentileza, tira a gente daqui, deixa só essa foto maravilhosa aí que o pastor Mauro nos fez aí. Olha o que fizeram comigo. Olha só, dá uma olhada que Deus legal, do ó. céu, que benção, Nós hein? estamos falando das crianças, né, pastor Mauro? Nós estamos aí como crianças, olha lá que Glória beleza, a ó. Deus. Pastor Mauro, bonitão lá, os olhos verdes. Pastor Davi com aquele óculos Mas ali é bonitinho. quando ele ainda era bebê, né? Porque era calvo, rapaz. Um bebê calvo.
É que a onda agora que tá acontecendo no Facebook agora é o negócio do Avatar, né? Avatar, Sobre o Avatar. que... Nós não vamos aqui ficar questionando quem é Avatar ou quem não é Avatar, né? Mas é que é Eu engraçado. sei que a figurinha ali tá bonitinha, é viu? engraçado, né? Ficou bonitinho, né, meu? Mas ali, eu tô mais bonito ali do que ao vivo. É melhor deixar essa figurinha aí, ó, apresentando o programa. E aí, pastor Davi, vamos continuar aqui, vamos deixar ali a nossa foto ali. Pastor Davi, vendo esse contexto, né, traziam as crianças até Jesus. E hoje a gente vê isso, né, pastor Mauro? Por exemplo, Jesus fala o quê? Se vocês não forem igual uma criança, vocês não herdarão o reino do céu. É verdade. Mas por que Jesus fala isso? Se Jesus falou isso, pastor Mauro, é porque ele já tinha visto alguma coisa antes, né, É pastor Davi? verdade. Alguma coisa antes ele tinha falado. Você vê que os discípulos aqui sempre brigavam, quem vai ser o maior, quem vai vai ser o onde que eu menor? vou sentar, eu vou sentar lá, né? Então, É verdade. ele vai e fala isso para os seus discípulos. Havia uma disputa entre eles, né? Jesus chegou ao ponto de repreender eles uma vez porque havia 4 irmãos no grupo, né? Pedro e seu irmão André e Tiago e João. E eles chegaram ao ponto de pedir para Jesus para escolher qual deles dois, né? Das duas duplas que se sentaria à direita dele no reino. Né? E Jesus falou, olha, isso aí não pertence a mim, isso aí pertence ao Pai. Mas ele via que havia uma rivalidade entre eles, né? Eu digo sempre, a gente que é cristão, a gente tem que aprender a viver em cooperação e não em rivalidade, não é verdade? E quando a gente vê essa lição, né, pastor Mauro, que o nosso Senhor Jesus fala, isso serve para nós também dia de hoje, né? Muito da gente, pastor Davi, até mesmo no nosso ministério mesmo, nós queremos ser o maior, nós queremos estar sempre na frente. E Jesus está mostrando aqui, seja como crianças, humildade, né, pastor Mauro? É verdade, nós temos que ser humildes, né? Não um querer ser mais do que o outro, ou melhor do que o outro. Em meio às crianças, né, não existe isso, né? Todos ali, Jesus quis mostrar ali que todos são iguais, né? Jesus via muitas crianças brincando na praça, né? Também, certa vez ele fala isso, né, para os seus discípulos, né? Porque via que entre eles não tinha rivalidade, não tinha quem queria ser melhor do que o outro. Agora, no meio dos discípulos, não, eles já achavam que só porque o Senhor escolheu eles achavam que eram melhores do que os outros. Melhores do que os outros. E a criança é igual o pastor Davi falou da história que ele contou aí. A criança, o senso de humildade dela é muito, muito grande, né, pastor Mauro? Não guarda rancor. A criança, ela briga com a outra ali, daqui a 5 minutos eles já estão se abraçando de novo. Pode né, até ficar de mal na hora. Na mas hora, depois, né, já sente a vontade de brincar. Na verdade, não é nem ficar de mal, é aquela raiva que tem na hora. É verdade. Aquele rancorzinho que tem na hora, mas daqui a pouco eles até esqueceram. Daqui a pouco estão lá se abraçando de novo, se beijando. É benção pura, pastor Mauro, mas aí nós temos também a cera 4D, pastor Mauro. Que é benção pura. Cera 4D é benção demais aí, sempre pedido aí pelos nossos amigos, né? Vamos ouvir a vinheta da cera 4D. Quer um brilho inovador em seu carro? Apresentamos a espetacular Cera 4D, que além de trazer um brilho e um polimento inovador em seu veículo, não é caro e ainda cria uma película protetora contra pó e sujeira. Adquira agora pelo telefone 99660 4776. 99660 4776. Encomende hoje mesmo e estaremos prontos para levar até o conforto do seu lar. Na hora de dar aquela ilustrada no seu carro, não se esqueça, é Cera 4D. Agora no programa Shekinah, a hora da ilustração. A hora da ilustração. Amém, pastor Mauro e pastor Davi. Chegamos aí ao quadro Hora da Ilustração. Aleluia. E é uma benção pura, estamos falando sobre as crianças, né, pastor Mauro? Né? E aqui o meu tema não poderia ser diferente, Dia da Criança, né? O título tem Como uma Criança, tá lá em Mateus 18, versículo 1 até o 4. Eu vou até dar uma lidinha nele aqui, pastor Mauro. Você tá com ele aí? Não, né? Não. Então deixa eu achar aqui rapidinho. Mateus. Por isso que é bom você estar com a Bíblia aqui, porque a palavra de Deus é o que prevalece aqui na nossa do 1 ao 4 diz assim, naquela hora. Quer ler aí, pastor Mauro? É Mateus capítulo? Mateus capítulo 18, versículo 1 ao 4. Vai ser benção pura que eu quero ouvir na sua voz, pessoal. Sua voz de locutor, entendeu? Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo
que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Pensa demais, nós tínhamos acabado de falar sobre isso, né, pastor Mauro? Aquele que tem a humildade, que tem a sua humildade ali, é recebido no reino do céu. Então, Jesus, pastor Mauro, sempre teve uma maneira peculiar de revelar as sublimes verdades do evangelho, de maneira simples e ilustrativas, igual eu estou fazendo aqui agora. Primeiro, pastor Mauro, ele falava sobre pássaros, flores, semeador, sementes, crianças e etc. Certa vez, ele ilustrou a vida cristã usando o comportamento de uma criança, dizendo: portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Está lá em Mateus 18:3 que a gente acabou de ler. Então, pastor Mauro, por que nós devemos ser como uma criança? Né? Agora pode surgir a pergunta: como são as crianças? Que qualidade elas possuem? E que lição nós podemos tirar de suas vidas? E a primeira lição, pastor Mauro, é que as crianças são muito felizes. As felicidades das crianças são demais, pastor Mauro. Estão sempre alegres, eles não ligam pra nada, pastor Davi. Qualquer coisa deixa ela alegre. Tudo pra elas, com a felicidade. Eu até comentei com o pastor Mauro, né? Eu dei um presente muito simples pro meu filho no Dia das Crianças, ele ficou feliz com aquele presente, né? Não são como nós, né, pastor Mauro? E nós, muitas das vezes, nós até mostramos para a pessoa, a gente recebe um presente que a gente não gostou, a gente é legal, a criança não, a criança é diferente, ela fica alegre com tudo, você dá um dado ali para ela, um baralho, alguma coisa, qualquer coisa fica feliz. Então nós temos um doce, né, pastor Mauro? Então a criança, ela é muito feliz nesse aspecto. E segundo, pastor Mauro, as crianças, elas são sinceras, pastor Mauro. Olha só, eu tava vendo aqui a origem da palavra sincera, pastor Davi, é assim, ó. É uma palavra muito antiga, veio do latim. Dizem que se originou de duas palavras, sem e cera. Os artistas, ao fazerem os vasos e a estatueta, falsificavam o produto colocando cera nos que apresentavam defeitos, pastor Davi. Com o tempo e com o sol, os vasos e as estátuas começavam a apresentar os defeitos. As boas e originais eram sem cera, sem aquela cera. Daí surgiu a palavra sincera, ou seja, sem cera. Então, pastor Mauro, o que nós vemos também nisso aqui? A criança, ela é muito sincera, né? Quando ela tem que falar também, ela fala, né, pastor Davi? Tipo, é verdadeira, né? Deixa nós até constrangidos de vez em quando, né? É verdade. Às vezes meu filho me faz cada pergunta lá em casa, pastor Mauro, cada pergunta que eu fico assim, meio sem saber o que fazer, né? Porque é cada pergunta que eu falo, de onde você tirou isso, meu irmão? De onde você tirou isso? Aí, esses dias ele me fez uma pergunta lá que eu não me lembro agora, aí eu falei assim, meu irmão, eu falei pra ele, meu filho, o computador tá aí, ó, o Google, vai no Google lá que você vai ver o que significa essa palavra. Eu não sabia o que era. Então a criança, ela é muito sincera nas coisas que fala, nas coisas que... E, pastor Mauro, outra coisa também que a gente também deve saber das crianças, que as crianças são confiantes no cuidado paternal, né, pastor Mauro? Elas são muito confiantes, confiam demais na gente. Confia demais no pai e na mãe, confia né? demais, né? Meu pai é valente, meu pai é... Meu pai é um herói, né? Meu pai é um herói, né? Por mais que ele até não seja, né? Mas chega lá, pra ele né? Retrato, né? Graças a Deus que a gente não precisou usar ainda isso aqui, né, pastor Davi? Não precisamos isso. Então é isso aí, pastor Mauro, essa lição que fica da gente, né? E em último lugar, pastor Mauro, as crianças, foi o que nós falamos, as crianças são muito humildes. A humildade da criança faz a gente ficar assim de boca aberta, né? Você vê que qualquer coisa que você falar pra ela, qualquer coisa que você perguntar, elas são humildes demais, elas estão ali, brigam ali que nós falamos e acabam ali, daqui a pouco tá se abraçando de novo, né? Parece que não aconteceu nada, é humildade demais, pastor Mauro. Então Jesus coloca esse exemplo para nós, ser humilde. E a criança, ela é tão humilde, né, que assim, ela não vê também posição social da outra criança para brincar. Não tem essa. Às vezes, se tiver num parquinho lá, ela não vai ver se aquele é rico, se é pobre ou não, mas elas são tão fáceis de fazer amizades umas com as outras. Você falou isso aqui, pastor Mauro, eu lembrei daquele filme lá, o menino do pijama listrado. Do pijama listrado, né? É verdade. Você vê, não tinha ali uma ele era tão inocente, né? Que ele trocou de roupa com o menino lá, né? Os dois, tanto o menino que era o filho do general lá, quanto o outro que era dos judeus lá. Então você vê, a criança não tem essa, pra ela tudo é humildade. Então é essa lição que nós devemos ter, né, pastor Mauro? Ser uma pessoa
humilde. Pastor Em Davi. nome de Jesus. Pastor Davi, quer falar alguma coisa? Não. Só tô vendo vocês falando aqui sobre essa questão da criança ser sincera, né? E eu me lembrei de uma situação de uma criança que o pai dela chamou um amigo para tomar um café em casa. Aí o amigo chegou, sentou na mesa e aquela criança, já viu essa história? Aquela criança ficou olhando assim, aquele homem de um lado, olhava do outro. Aí o homem ficou meio constrangido, né? E falou, ô meu filho, que tanto você me olha assim? Ele falou, não, é que meu pai falou que o senhor tem duas caras, eu tô procurando a outra. A gente vai ter o quadro Reflexão com o Pastor, Pastor Mauro? Vamos deixar para outra parte, porque... Pra outra parte. Então vamos falar mais sobre as crianças, né, Pastor Mauro? Que as crianças, nós vimos aqui, né, sobre o momento da ilustração, que as crianças são humildes demais e Deus e Jesus, né, muitas das vezes pede pra gente ser humilde, né? É verdade. Isso agrada a Deus, né? Isso agrada a Deus, né, Pastor? E isso me lembra também, né, como nós estávamos falando aqui de crianças da Bíblia, né? Isso me lembra também lá de Samuel, né? Lembra Samuel quando foi criado lá pelo profeta Eli, né? Lá no templo, né? Ana, né? Quando teve ele deixou ele para ser criado com o profeta Eli, e chegou um momento ali que ele estava assim, vamos dizer, aprendendo tanto de Eli que ele começou a ouvir a voz de Deus, né? Verdade. Então Deus chamou ele por 3 vezes lá de noite, né? E o Eli, ele achando que era o profeta, que era o sacerdote Eli que estava chamando ele, né? Ele falou, olha, na 3ª vez, quando ele chamar, eu falei, eis-me aqui, Senhor, né? Que benção, né? É o que nós falamos no começo, né, Pastor Davi? A pessoa, aqueles ancião ensinar a criança, né? Então, quer dizer, ele não estava entendendo quem era que estava falando. Verdade. Então, teve que alguém ensinar para ele. Então, ó, quando falar a 3ª vez, você fala, eis-me aqui. É verdade. A criança, ela está numa fase que praticamente tudo que você ensina, ela absorve. Verdade. Se a gente, por exemplo, agora nessa idade, a gente for aprender inglês, não tem como. Por mais que a gente se dedique, a gente vai ficar com um certo sotaque. A criança, quando ela é pequena, isso é provado pela neurociência, ela absorve, por exemplo, um segundo idioma com muito mais facilidade. Então, as letras sagradas também, que a Bíblia fala sobre Paulo, né? Paulo, quando ele está conversando com Timóteo, ele fala que ele sabia as sagradas letras desde a infância, porque ele foi ensinado pela mãe e pela sua avó, que era Lloyd e Eunice. E aquilo transformou ele num grande homem de Deus. Então, assim, ainda hoje eu me recordo, quando criança, minha mãe, a gente sentava no batente da porta de casa, assim, minha mãe estudava a lição da escola bíblica dominical com a gente. Muitos versículos que hoje eu cito de cabeça, às vezes assim, já com 45 anos de idade, eu aprendi na minha infância. Que benção. Como isso entra na vida da gente. E eu não sei se por coincidência, o primeiro versículo que ela me ensinou foi aquele: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor. Primeiro versículo. Isso que o pastor Davi falou é interessante, porque a gente consegue lembrar de coisas de quando a gente era criança. É incrível. Verdade. Isso. E às vezes não conseguimos lembrar de coisas mais recentes. Né? A mente está muito boa, né? A mente está muito boa. É incrível isso aí. Né? A gente consegue lembrar de várias situações quando era criança. Isso que é benção, né? É uma coisa que marca, né? Quando a gente lembra de coisas quando a gente era criança e a gente não lembra das coisas de hoje, pastor Mauro, porque que nem o pastor Davi falou, que quando você é criança, você absorve mais a mente aquelas coisas. Bem então aberta. a mente está bem aberta. Então aquele pensamento acaba vindo na pessoa, a pessoa acaba lembrando, dá até aquela saudade, né? Verdade, com certeza. A gente sabendo disso, aí por isso que a gente tem que se debruçar e instruir os filhos, né? A gente está num tempo assim que tem muita informação no mundo. Então, se você puder semear a palavra de Deus, eles estão numa fase de terreno fértil. A terra está pronta para receber a palavra e para dar fruto no dia de amanhã. Isso é a importância também da escola dominical das crianças. Sim, verdade. As crianças estão ali aprendendo a palavra de Deus, ali ter alguém para instruir, isso é muito importante, né, pastor Mauro? Mas aqui o horário voa, né, pastor Mauro? E a gente vai fazer aquele intervalinho, tomar aquele cafezinho lá, gostosinho. Amém. E voltamos daqui a pouco com o programa Shekinah. Fica aí, não saia daí. Amém? Glória a Deus. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. AT Belém, Setor 71, Palo Velho, convida você e sua família para aprender a Palavra de Deus. Jesus respondeu, está escrito.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesta sexta-feira, às 19h30, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 71, Valo Velho, ensino da palavra de Deus. Pastor setorial Lincoln Oliveira. Pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa. Estamos na Rua Flamengo, número 193, esquina com a Rua Vasco da Gama, Valo Velho. Venha participar. Deus vai impactar a sua vida. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594, loja 1, loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade dentro das artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Já sei, o gás acabou logo na hora daquele almoço em família. Ou talvez no momento que estava assando aquele bolo delicioso de chocolate. Ah, não precisa se preocupar. Porque através do Disque Dudu, você tem água e gás com agilidade e rapidez, ligando ou mandando um WhatsApp no 94783-7219, 94783-7219 ou 95726-2223, 95726-2223. Ou retire até a Rua Cardeal número 181, no Jardim Fabiana, em Budas Artes, São Paulo. Aceitamos todos os cartões. Disque Dudu Água e Gás, distribuindo sempre com o melhor preço para toda a região. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594, loja 1, loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. Fonte Vida FM, 87.5 MHz. Estamos apresentando Programa Shekinah. Programa Shekinah. Comprou seus móveis, mas onde comprou eles não montam? Ou os montadores cobram um absurdo? Não tente montar sozinho. Chame a equipe Águia Montagens e eles estarão prontos a lhe atender em qualquer local da Zona Sul e região. Uma equipe qualificada, limpa, com um serviço caprichado e honesto. Faça um agendamento pelo telefone 96954-8542. 96954-8542. Equipe Águia Montagens. Agora, reflexão com o pastor.
desejar um feliz Dia das Crianças para todas as crianças. Oi, gente, eu sou o Pedro Henrique, da Igreja Elim Planalto, e eu vim desejar um bom Dia das Crianças. Oi, eu sou a Ana. Eu vim desejar um ótimo feliz Dia das Crianças para vocês. Um beijo e tchau. Paz, meu nome é Samuel, eu sou da Igreja Elim Planalto e eu quero desejar um feliz Dia das Crianças. A paz do Senhor, eu sou a tia Josi, da Igreja Elim Planalto, sou a tia das crianças aí junto com a tia Bruna. E quero desejar um feliz Dia das Crianças e deixar um versículo para a meditação que fica em João 16:33, que diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha só que palavra linda o Senhor Jesus nos deixou, uma palavra de ânimo, de conforto para nossas vidas, para que assim nós venhamos vencer os dias mal e confiar no Senhor Jesus que Ele é conosco, amém? Feliz Dia das Crianças! Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Bruna, da Igreja Elim Parque Planalto, e vim aqui desejar um ótimo Dia das Crianças para vocês, que vocês possam aproveitar muito o seu dia. E vim também convidar vocês para os nossos cultos, que às terça-feiras se inicia às 20 horas e aos domingos às 18h30. Aos domingos temos nossa escolinha, temos palavra, louvor, atividades, brincadeiras e muito mais. Tudo para honrar ao nome do Senhor. Convido você para estar conosco. Nossa igreja fica na rua Isabel Aguiar de Campos, número 245. Convido você. São 5 letrinhas que brilham, 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 mais que as estrelas e o sol. São 5 letrinhas que alegram minha vida, fazem o meu dia bem melhor. Colorem o meu céu, mais doce que o mel, mais forte que qualquer super-herói. Toda força do mal ele destrói. Ele é meu Jesus,
Amém, glória a Deus, voltamos aí, pastor Mauro, segunda Graças parte a do Deus. programa Shekinah. Fazemos aí, né, mas começamos aí já fazendo uma homenagem a todas as crianças, né, pastor Mauro? Glória a Quer Deus. falar alguma coisa sobre aquelas Maravilha. crianças maravilhosas que apareceram ali, pastor aquelas Mauro? crianças lá são lá da igreja, né? Da igreja Elim Planalto. Um beijão para cada uma delas lá, né? Graças a Deus, esforçadas. As tias também das crianças, nossa querida irmã Bruna, filha do nosso irmão Paulo e Mandeia. Deus abençoe, beijão. Nossa irmã Josi também. Um abração para todas vocês aí. Feliz Dia das Crianças também. Feliz das crianças. Pastor Davi também quer mandar um abraço para todas as crianças lá da com certeza. ADJL. Com certeza. Até compartilhei um vídeo, né, do trabalho que a gente fez o ano passado. Esse ano não deu pra gente fazer o nosso trabalho por causa da pandemia, etc e tal. E quando a gente faz um trabalho lá, geralmente a gente leva a cama elástica, faz uma coisa bem legal, né? E vem muitas crianças da comunidade. Esse ano não deu. Mas não vai faltar oportunidade, não. Assim que a coisa melhorar, a gente faz um dia especial com as crianças. E fica aí o meu beijo, o meu abraço e a minha consideração às tias. Uma é a minha filha, que tem 15 anos, mas já faz um trabalho muito legal lá com as crianças. Outra é a diaconisa Aline e a diaconisa Cirleide. Deus abençoe vocês e todas as crianças da nossa igreja. Amém. Eu também quero mandar também um abraço a todas as meninas lá que tomam conta das crianças. Lucia, Bianca, Solange, Valtinho, né, todos eles que o Bruno, mandar um abraço para todos eles também que cuidam das nossas crianças, né, quando eles vão para lá eles vão ficar muito felizes, né, e eu falei no finalzinho da primeira parte, a importância das crianças estar ali na escola dominical ali, na escola dominical não, na escolinha com as crianças, não é escola dominical, é lá a escolinha no dia que tem o culto e... Isso, é uma escola bíblica, na verdade, infantil, né? Infantil, isso, levando as crianças ali a conhecer também um pouco da palavra de Deus, né. Mas é bem sapura, pastor Mauro, estamos de volta ao programa Shekinah, segunda parte, olha lá, 17h08 ao vivo, né? Também transmitindo aqui pela rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo pelo Facebook da página do programa Shekinah. Programa Shekinah, que vai ser uma benção pura logo depois que a gente passar essa transmissão, a gente vai estar subindo o vídeo, igual o pastor Davi fala, subindo pro YouTube. Fazendo um upload. Fazendo um upload para o Facebook, né? Pelo YouTube. Fazendo o do Facebook para o YouTube, mas depois eu vou passar os canais. Pastor Mauro tá aqui, tá quase pulando aqui para passar o canal dele, né? Que ele quer chegar lá aos mil inscritos, para começar a fazer as lives ao vivo. Ao vivo pelo YouTube, né? Pelo YouTube, isso. Mas tem aí o telefone da rádio, que é o 4203-4009, né? 4203, não esqueça, 4203-4009 e o WhatsApp. Gente, manda mensagem para nós aqui no WhatsApp, 985858109. Nós estamos falando das crianças. Manda aí uma homenagem para as crianças, um áudio. Manda aí uma mensagem para suas crianças. Vai ser bênção pura que a gente vai estar passando aqui no programa. Amém? Também, pastor Mauro, pode falar agora o seu canal. Amém, glória a Deus. O meu canal é Pastor Mauro Shekinah, e ali, como a gente já havia falado, nós temos ali todos os nossos programas Shekinah, entrevistas ali, que é o Shekinah em Foco, Shekinah Lives também, que nós temos feito aí, são vídeos aí que nós fazemos aí, ajudando, né, alguma instituição, né irmão Hugo? Lembrando que as nossas lives, né, pastor Mauro, que a gente tem o Shekinah Lives, e é bom explicar isso aí. Toda a nossa Shekinah Live, o pastor Davi, sim, ela é beneficente, então a gente sempre está ajudando alguma instituição. Certo. O nosso Shekinah Live, a gente tenta ajudar instituições, né, pastor Mauro? Então nós já ajudamos aí ali em Casa do Pai, vamos para cima da fome, nós vamos fazer uma acreditar qualquer dia, certo, né? Então vai ser bênção pura. São lives solidárias, né, irmão? E também nós temos ali algumas participações que nós fazemos em outras programações, como nós fomos esses dias atrás, fomos na Rádio Renovo, fomos lá tá tudo lá, né, irmão? Fomos lá no estúdio lá também da Groove, né? Verdade, enfim, tá tudo lá. O programa Shekinah não é só aqui, né? Ela é muito além lá fora, né? Tem uma visão ampla. Tem uma visão ampla. Visão ampla. Pastor Mauro, agora vamos continuar aqui nosso debate, né? Nós estamos falando sobre as crianças, falando sobre as bênçãos da criança, pastor Davi. Mas aqui no meu tópico tá assim, ó. É fácil perceber na igreja hoje duas tendências opostas entre si, pastor Davi, com relação às crianças e os adolescentes. Ignorá-las ou tratá-las como babás. É triste, né? Porque quando nós ignoramos as crianças, elas aprendem rapidamente que elas não têm valor na igreja ou para Deus. Essa é a visão que elas acabam tendo. Então passa a procurar lugares e atividades que mostrem
interesse nelas. E há muitas pessoas e organizações que valorizam e se interessam pelas crianças. Então, o que acontece hoje? Se você... Eu lembro quando eu era criança, a gente só tinha lá um espaço para criança no culto com a escola, de escola bíblica dominical, que geralmente não era no horário de culto. Com o passar dos anos, a maioria das igrejas percebeu que é difícil você ir na igreja em 2 horários. Verdade. Então, o que a maioria das igrejas tem feito atualmente? É o que nós fazemos lá na nossa igreja, o pastor Mauro com certeza faz lá na Elim Planalto, é um culto infantil na hora da palavra, né, pastor? Verdade. A criança participa totalmente do culto nosso, louvor, adoração, oportunidades. Quando chega na hora da palavra, que vai ser mais direcionada ao público adulto ou jovem, nós separamos um espaço lá, uma sala, e naquela sala nós ministramos as crianças na linguagem dela. O que é isso? É a gente dar valor para ela. A gente está mostrando para essa criança que a gente quer que ela guarde a palavra de Deus em seu coração e que isso frutifique no futuro. Mas que não seja só isso. A gente pode fazer muito mais pelas crianças desde que a gente tenha um olhar voltado para isso, né? Então, pensar nessas duas tendências que existem, que é com relação às crianças e os adolescentes, é ignorá-los ou tratá-los como babás. Eles não devem nem ser tratados como se não tivesse responsabilidade nenhuma, mas também não devem ser ignorados. E uma coisa que é interessante, pastor Davi, que as crianças elas são muito curiosas. Sim. Também, né? Quando elas estão na igreja, elas ficam vendo todo aquele ambiente da igreja e elas querem participar daquilo também. Verdade. Um exemplo, querem cantar. Né? Quantos hoje cantores na igreja que nós vemos aí, quantos que hoje estão no grupo de louvor que um dia eram crianças que tinham aquela vontade de ao menos pegar no microfone e falar alguma coisa no microfone. Verdade, pastor. Né? Ou então, vamos dar um exemplo aqui no momento da Santa Ceia. Quantas crianças não têm vontade de tomar Santa Ceia também? É verdade. Lá na escolinha, a gente ensina isso também para eles, né? A gente ensina, né, o que é a Santa Ceia. E ali, por que não fazer um momento de Santa Ceia com eles ali também, né? Ensiná-las também, né? Ensinar o valor, a importância. Às vezes as pessoas acham que a escola das crianças, a escola das crianças é só um local onde você tem que retirar a criança do momento talvez sagrado do culto. Não devemos pensar a ideia é assim, não vamos atrapalhar os adultos de ouvir a palavra. Isso. E não deve ser isso. Né? É por isso que aqui o tópico diz isso, né? A gente não deve ignorar ela ou tratar ela como babá. Porque elas também têm esse pensamento, estão me trazendo aqui para tomar conta de mim, para mim não fazer bagunça na igreja. Verdade, a gente sabe que em muitos lugares tem culto para tudo. Sim. Tem culto com os adolescentes, tem o culto com os jovens, tem o culto com os senhores, tem com as senhoras, com as mulheres da oração, mas dificilmente a gente vê o culto com as crianças. Infantil, né? O culto das crianças. Hoje vai ter um culto só com as crianças, o culto mesmo, não é a festa. Sim. Porque a maioria das vezes a gente faz uma festa com as crianças. As crianças gostam de festa, igual o pastor Mauro falou, mas a gente tem que se conscientizar, pastor Mauro, para fazer o culto mesmo, para ensiná-las a cultuar, né? A palavra de Deus, ouvir a essência da palavra de Deus. Pastor Mauro, por outro lado, temos as igrejas babás, que somente alimentam as crianças, pastor Davi. Aquela que só leva a criança para comer ali, mas alimenta de quê? De comida, não é de palavra de Deus. É que tem que ser pensado o seguinte, você levou uma criança para um ambiente, esse ambiente tem que ser pensado para ela se sentir confortável. Só que se é na igreja, você tem que pensar que ela, não só no conforto dela, mas no futuro dela. Então, assim, não é só dar um docinho, um brinquedinho para ela e um papelzinho para ela riscar. Você tem que pensar num cronograma de ensino, lógico, na linguagem dela. Esses dias, eu estou arrecadando alguns livros para levar lá para a casa de recuperação, que o pastor Hamilton está preparando uma biblioteca lá. Inclusive, se alguém tiver uma doação de livro, a gente está recebendo. O que aconteceu? O meu cunhado mandou uma sacola de livros para mim. No que eu estou mexendo, tinha 4 livros com histórias ilustradas para criança. Na hora, eu liguei para ele, pedi autorização para pegar aqueles livros para as crianças e mostrei para a professora, que é minha filha. Nossa, ela ficou encantada. Ela falou, assim que a gente voltar à salinha, porque por causa da pandemia a gente está um pouco parado, por causa que o ambiente lá é fechado. Mas assim que a gente normalizar, a gente vai usar esses livros, porque é um cronograma de ensino para a criança. Ela não pode ir para a salinha pensando só, eu vou pintar, eu vou comer um docinho, né? Vou comer um lanchinho. Não, ela tem que sair dali pensando assim, eu aprendi algo hoje de Deus. Teve uma época que a gente fazia o que é uma coisa na igreja. Elas aprendiam um versículo, no final do culto, quando chegava na parte final do culto, o pastor, elas vinham antes da gente dar a bênção apostólica, elas recitavam em coro o versículo. Que bênção. Rapaz, esse versículo ela recitou, às vezes, não todas, mas algumas delas vão guardar esse versículo pro resto da vida. Pro resto da vida, porque elas estão ensaiando, estão um diferencial na vida delas. Né, pastor Mauro? E nós vemos que essas crianças que é tratado como babá, como crianças mesmo, que é na igreja mesmo, muitas das vezes, igual você falou, pastor Mauro, elas querem participar do culto. Quando eles for adolescentes, eles vão querer participar do culto. Então tem que já ter essa coisa logo do
começo, para quando ele estiver adolescente. Por isso que nós perdemos muita gente na igreja também, né, pastor Davi? Por quê? Porque não tem essa oportunidade, pastor Mauro. É verdade, é o que diz aqui no tópico, né? As crianças, elas sonham também, né? Elas sonham, elas querem participar, elas creem, elas querem contribuir, elas querem se desenvolver naquilo ali, né? E isso tem que ser algo que a igreja tem que mostrar para elas, né? Uma coisa que a gente sempre fala na igreja, né? O grupo de louvor mesmo. Um exemplo, vamos dar aqui um exemplo do grupo de louvor. O grupo de louvor tá lá cantando e a criança tá interessada. Por que não pegar essa criança desde já? O grupo mesmo pega essa criança e já começa a ensinar ela, né? Lá na nossa igreja lá, pastor Mauro, o filho do Luciano, que é o baterista que toca lá na bateria, quando acaba o culto, ele pega lá as baquetas lá e fica batendo na bateria. Ele já tem vontade de aprender. Desejo, Lógico que ele é verdade. pequenininho, ele tem, parece que é 3 ou 4 anos. Mas aquela criança já tem que ser desenvolvido ali para mais tarde ela tá participando e a igreja tem que ter visão disso, né? ter visão já tem que começar a olhar esses interesses que as crianças já têm. Uma já tem vontade de louvar, a outra tem outra. Eu lembro, esse dia eu estava falando lá em casa, quando nós estávamos falando aqui dos meus filhos, mas eu tenho certeza que a maioria dos filhos dos cristãos são assim, que eles gostam de brincar de culto. Verdade. Né? Quantos gostavam de brincar de culto, né? Eu lembro os meus filhos, eu brincava ali de culto com seus primos ali, até mostrar assim, coitado, a inocência deles, né? Que estavam sendo usados por Deus ali. Né? Uma bênção maravilhosa. E hoje é como eles estão, né? Estão bênção pura. Pastor Mauro, mas as crianças, para brincar também de culto, elas têm que entender a palavra de Deus. É verdade. Como nós falamos aqui, tem que entender, tem que conhecer um pouquinho da palavra de Deus, tem que ser ensinada. E nada melhor, pastor Mauro, do que a Escola de Teologia de Fé Reformada do nosso querido pastor Enio Andrade. Glória Vamos a Deus. ouvir a vinheta da Escola de Teologia do pastor Enio Andrade. Você sempre teve desejo de se aprofundar na palavra de Deus? Chegou sua hora. O Seminário Batista de Fé Reformada te convida a participar da maior experiência em estudar a palavra de Deus. Algo inigualável. Teologia levado a sério. Venha mergulhar em um mundo de conhecimento das coisas de Deus. Chega de ser enganado. Venha conhecer a verdade e ela vai te libertar. Endereço: Rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Jardim Capelinha. Seminário Batista de Fé Reformada, preparando homens e mulheres para o serviço do reino. Telefone e WhatsApp 96619-3187 96619-3187. Amém, pastor Mauro, muito bom, né? Falar de criança é muito legal, Graças né, pastor a Davi? Deus, A gente se maravilha. diverte. A gente tem que, eu falei pro pastor Mauro que a gente tem que colocar os nossos bastidores aqui depois que a gente tá nos comerciais aqui, a gente fica fazendo uma bagunça aqui, meu. Tá Make off aí. Daqui a pouco o Amilson vai mandar nós embora daqui da rádio, que tanta bagunça que a gente faz aqui na rádio, né, pastor Mauro? Muita bagunça, mas é muito, muito legal. Pastor Mauro, nós vamos aqui agora falar algumas histórias favoritas da Bíblia, pastor Mauro, sobre crianças e adolescentes. Amém, glória a Deus. Né, como Samuel, como Davi e até aquela menina escrava, né? Isso e as mesmo. crianças no templo. Ó, para aprofundar como Deus vê as crianças, pastor Mauro, analise algumas delas. Vamos ver primeiro, pode ser de Samuel, mas vamos falar sobre Davi, né, pastor Mauro? Tá lá em 1 Samuel 17, pastor Mauro, vamos dar uma... Bom, Davi, né, nós sabemos que ele era ainda jovem, né, quando foi... Jovem, vamos dizer logo criança, né? Porque um adolescente. Um adolescente, né? Quando ele 16 foi... para 17, quando ele foi ungido a rei, né? Para ser rei. Mas o que eu entendo de Davi ali, algo maravilhoso que eu entendo, eu vejo o pai dele, né? O Gessé, o Belemita lá, o que ele faz? Pede para ele levar lanche para os meninos dele na guerra, né? Os filhos dele estão batalhando na guerra, são grandes soldados, ele leva lanche lá. E o que eu vejo num Davi ali é o seguinte... Ele vê toda essa situação do Golias ali, né? Afrontando o povo de Deus ali. Só que dá a entender que ele pensa assim na cabeça dele: olha, esse gigante ele vai tomar uma sova do meu Deus. Porque as histórias que eu tenho escutado do meu Deus, né? De grandes batalhas que ele tem ganhado, né? Coitado, esse gigante aí é fichinha. É fichinha pro meu Deus. Só que o que ele vê lá? Ele vê ao contrário. Ele vê os judeus correndo, né? Ali eu vejo já uma criança sonhadora, né? Você vê uma criança que ela sonha em um dia, sei lá, talvez na cabeça dela ela passava isso, né? Se eu fosse rei daqui, se eu vencer esse gigante aqui, a nossa história vai ser outra, vai ser uma benção,
né? A gente vê aí o que é, como nós estávamos falando, que é a orientação do pai, porque com certeza o Jessé ali, ele orientava Davi ali nas palavras de Deus, contava as histórias, né, de vitórias, né, que Deus tinha dado ao seu povo, e ali não era diferente. Quando foi chegar em Golias, por isso que ele já estava confiante, né, na vitória. E era bem assim, pastor Davi. Nós falamos do Davi e o pastor Davi, né? E a gente vê essa história aí maravilhosa. Você vê ele como um adolescente ali, né, instruído pelos seus pais, já sabia o que tinha que fazer. Então ele ajudava também os irmãos, né, pastor Mauro? Verdade, não era só isso, ele ajudava, né? E nós vemos também muitas crianças que querem também ajudar os pais, ajudar na obra também. É verdade. Davi, mesmo sendo novo, ele já tinha algumas características assim marcantes, né? A Bíblia fala que ele, mesmo sendo um adolescente, ele já era pastor de ovelhas. É verdade. Ele já tinha uma responsabilidade. Ele tinha uma responsabilidade tão grande a ponto de defender essas ovelhas como se fosse assim algo super precioso. Porque quando ele se apresenta diante de Saul para enfrentar Golias, e Saul fala que ele não poderia ir, a expressão de Saul é essa: você não pode ir, você é um menino. E por que ele chama ele de menino? Porque os 3 irmãos dele mais velhos, que era Eliabe, Samá e Abinadab, eram guerreiros, eram experimentados na batalha. E estavam com medo do gigante. Agora imagina aquele menino que cuidava de ovelhas, né? E a Bíblia fala que ele disse para Saul, falou: rei, eu cuidava as ovelhas do meu pai, e veio um urso e veio um leão e tentou arrebatá-las, e eu os enfrentei e os matei. Então ele era um menino corajoso, ele era um menino trabalhador, dependente de Deus, que ele demonstra isso o tempo todo na expressão dele quando ele vai ter com Golias. E a ênfase do pastor Mauro, eu quero fazer essa ênfase também: o pai ensinando o seu filho. Esse menino não chegou à adolescência com o coração cheio de Deus por acaso. Né? Verdade. Não foi obra do acaso. Aquele conselho que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 6, né, pastor? Capítulo 6. Capítulo 6, do 1 ao 9. Com certeza Jessé levava isso muito a sério. Ele instruiu esses filhos dele no caminho, tanto que 3 eram 3 guerreiros em Israel que estavam do lado do rei, e um era pastor de ovelhas, mas que temia tanto a Deus que enfrentou um gigante. E tanto né, pastor Davi, que quando o profeta chegou lá, Samuel chegou lá, o respeito que eles tinham na chegada do profeta, porque isso já foi ensinado pelo pai, né? Verdade. As pessoas, grande consideração. A gente vê que o que aconteceu nessa história de Davi, a gente vê que ali tem a obra de Deus ali incluída. Por quê, pastor Mauro? Porque ele foi instruído por alguém, ele foi ensinado por alguém, que a gente falou, nós como cristãos temos que ensinar os nossos filhos a fazer isso, né, pastor Mauro? Nós como pais ou líder na igreja também, quando e como incluímos as crianças em nossos programas. Eles são passivos ou ativos, pastor Mauro? Estamos impedindo as crianças ou elas são membros efetivos do reino de Deus? Elas estão desenvolvendo mais os costumes ou hábitos do mundo da igreja. Pastor Mauro, as crianças que têm que ser envolvidas nesse mundo da igreja, tudo que nós fazemos na igreja, programa, então nós temos que colocar elas já para ensinar, para elas ser igual o Davi. Quando foi enfrentar o gigante, ela não tem medo, né, pastor Mauro? Meu filho, né, pastor Mauro, o Davi, falando sobre o velório do menino lá, do nosso amigo, ele falou: pai, eu quero ir no velório, né? A gente falou: não, a gente não vai, porque eu estou trabalhando isso, aquilo outro. E muitas das vezes a gente não leva nossos filhos nesses enterros. Sim. Nos enterros, nos velórios. Por quê, pastor? Não, é criança. Não, a criança ela tem que ir nesses lugares, pastor Davi. Pra quê? Pra ela ficar forte, pastor Mauro. Ficar ali ficar forte. Ela tem que aprender também o que é uma derrota também, não é, pastor Davi? Um dia eu lia sobre isso, que hoje as pessoas... Antigamente, assim, as pessoas nasciam e morriam aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. A casa, a mãe grávida recebia uma parteira ou um parteiro que vinha ali fazer o parto. E o adulto, a pessoa já de idade, quando morria também dentro de casa. Então, as crianças tinham muito contato com a morte. O adolescente tinha contato com a morte. Hoje, tanto o nascimento quanto a morte é feito dentro do hospital. Lógico, está salvando mais vidas. Mas esse distanciamento do momento da morte tornou a morte uma coisa mais longe, principalmente das crianças e dos adolescentes. Tanto que o que você falou é a pura realidade. Muitos pais não levam a criança em velório. E deve levar, até para você ensinar que a vida ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Né? Aí a criança fica com aquela ideia que a pessoa viajou, mas ela não sabe como. Então é importante nós ensinarmos os nossos filhos também que se ela não respeitar os valores da vida, ela vai morrer. E de forma prematura, porque a Bíblia fala que quando nós honramos pai e mãe, os nossos dias na terra eles são o quê? Prolongado. E é muito bom, né, pastor Mauro, a gente fazer isso com nossos filhos, para quê? Para nós fortalecer eles, né? Que a gente tem que nem o mundo diz, nós temos que criar o nosso filho também para o mundo, para ele conhecer lá o mundo lá fora. Mesmo nós sendo cristãos. Saber lidar, né, com as situações. Eu queria até ler 2 versículos aqui, irmão, que
Um fica lá em Provérbios 17:6, que diz assim: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos e a glória dos filhos são os seus pais. Né? O que quer dizer isso? Que nós devemos também honrar as nossas crianças, né? Como nós já começamos a falar aqui, que muitas vezes a igreja ela tem tratado as crianças como babás, não tem honrado as babás dos filhos da maneira que tem que ser, né? E aí acaba o que acontecendo as crianças acabam se frustrando, né? E outra passagem aqui que isso também é um alerta, né, para os pais: e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Quantos pais hoje, né, pastor Davi, que às vezes não sabem cuidar de uma criança, né? Ainda não tem talvez aquela orientação para cuidar de uma criança. A criança cresce frustrada, irada, né, e acaba sendo entregue ao mundo. É verdade. Né? Tem quantas crianças a gente vê falar assim: por que está hoje, vamos falar esse caso, está no mundo das drogas, está no mundo errado aí, por quê? E muitas a resposta é: porque eu nunca tive um pai, não tive uma mãe que soube me cuidar. Né? E a palavra de Deus diz claramente para não provocar a ira deles. É verdade. E às vezes a gente vai falar com alguns pais, né? Você fala: mas não estou provocando a ira do meu filho. Como você pode dizer? Muitas vezes algumas palavras já provocam-se a ira do filho. Muitas palavras. Quer ver um exemplo mesmo aqui, que eu até disse esses dias aqui? É muito chato você falar isso para uma criança. Um exemplo: você vê um menino ali que é um exemplo no lar. Aí você vai falar, a criança faz uma bagunça e fala: olha, bem que você podia ser igual aquele menino assim. É verdade. Isso aí frustra a criança. Né? Comparando a criança. Bem que você podia ser igual tal criança. Não, o filho nosso é exclusivo, ele é diferente, ele é o nosso, é a nossa bênção. E quando a gente fala assim: não provoqueis a ira dos nossos filhos, mas criai na doutrina e na administração, nós temos que ser duro com nossos filhos também. Nós não podemos ser frouxo com nossos filhos, nós temos que colocar ordem mesmo. Firme, né? Pastor Davi? Que muitas das vezes as pessoas falam: o cristão ele não pode ali dar uma palmadinha. Pode sim, irmão. Aqui ninguém, eu estou falando particularmente, eu não sou a favor de você espancar uma criança, de você espancar ninguém, mas você criar o seu filho ali para ele te obedecer, não colocando medo, que ele te respeite, você tem que fazer isso. A palavra de Deus nos instrui a fazer isso. Verdade. Mas hoje em dia tem os direitos humanos, as pessoas querem colocar isso na coisa, mas a primeira lei que a gente tem é a lei de Deus. Então Deus diz que nós temos que criar os nossos filhos com ordem. Sim. Mas até a própria lei, na verdade, o que a lei vem coibir são os exageros. Sim. Nenhuma lei vai punir um pai ou uma mãe porque ele deu um corretivo no filho. Lógico, se ele exagerar, ele pode ser denunciado por conselho tutelar, ele pode perder a guarda do seu filho. Verdade. Mas assim, até o próprio conselho tutelar, quando sabe do que o filho aprontou e a correção que o pai deu, se ela não for exagerada, porque quando a Bíblia fala para não provocar a ira também é isso, é você nunca corrigir de forma exagerada. Verdade, também. É uma expressão que eu costumo usar. A gente não pode matar mosquito na testa dos outros com martelo. É verdade. Porque você não mata o mosquito, você mata a pessoa. É verdade. Né? E às vezes é isso que a gente nota, não é verdade? Às vezes a pessoa comete uns deslizes tão pequenos e às vezes a correção que é dada ela é exagerada. Né? Então, eu acho bonito esse versículo aqui de 3 João capítulo 1, versículo 4, que diz assim: não tenho maior gozo do que este, ou de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Glória a Deus. Aqui, João está falando de filhos espirituais. Mas olha, para mim que sou pai, para mim não tem alegria maior do que eu ver meus filhos. O pastor Mauro está aqui também, que já tem filhos adolescentes, filhos jovens, já tem uma filha casada. Não tem alegria maior para nós, né, pastor? Verdade. E eu olho para minha mãe tem 8 filhos. Ela saber que os 8 filhos dela estão servindo a Deus, estão na igreja, são obreiros, são pastores. Nossa, não tem alegria maior. Mas tudo isso que é fruto de um trabalho. É fruto de... Quantas das vezes eu ainda falei isso domingo para os meus filhos. Quantas vezes eu levei eles pequenos para a igreja chorando, porque eu não queria ir. Mas sabe por que eu levava, Hugo? Porque nenhuma vez eles voltaram chorando. Graças sempre voltava sorrindo. Que benção, né? Pura, é verdade. Só que na hora que você vai levando, não quer ir. Né? Aí você precisa insistir, conversar, convencer, dialogar. Esses dias eu vi o pastor Edson Rebustini. O pastor Edson Rebustini é presidente do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo. Sabe o que ele disse? O filho do adolescente dele estava se afastando dele. Ele não sabia mais o que fazer para se aproximar dele. Um belo dia, o que ele fez? Ele viu que o menino gostava muito de jiu-jitsu. E ele levava o menino para o jiu-jitsu. O que ele fez? Ele fez a matrícula no jiu-jitsu.
comprou um kimono e foi treinar com o menino. Olha que benção, né? E um dia, o filho dele, quando viu ele com o kimono, falou: pai, o que é isso aí? É festa fantasia? Falou: não, meu filho, a partir de hoje eu não vou levar você só no jiu-jitsu, eu vou treinar com você. Que benção, né? E dali em diante ele conseguiu se aproximar do filho dele. Então, qual que é a expressão? Uma semente não está dando certo, às vezes de falar, de conversar, muda a semente, vê o que o filho gosta, né? A gente que é pai, né? A gente se pega lá jogando videogame com os filhos, porque é tentar aproximação. É verdade, é isso. Então, é uma lição que fica aí para os pais. A gente aqui dando conselho aqui, pastor Davi, pastor Mauro. Então, meus amigos, não leve o seu filho à ira, mas cuide dele com carinho, né? Orienta ele com carinho, ensina a palavra de Deus para ele, né? Deuteronômio 6, capítulo 1 até o 7 ali, você vai ensinar seu filho que eu garanto que ele não vai fazer você passar mal. Eu garanto isso, pastor Mauro. Com certeza. Quando você ensina o caminho que seu filho tem que andar, ele não desvia do caminho. E pastor Mauro, para você não desviar do caminho, muito bom é você aprender na Groove Music, escola de música e produção musical. Glória do nosso amigo Anderson Micheletti, pastor Anderson Micheletti, escola Groove Music. Vamos dar uma olhada na vinheta da Groove Music. Glória a Deus. Você tem vontade de aprender a tocar um instrumento musical? Ou tem vontade de gravar um CD, DVD ou fazer seu próprio videoclipe? Invista no seu sonho. Te apresento a Groove Music Escola de Música e Produção Musical. Há mais de 15 anos no mercado. Tem ensinado e formado diversos alunos. Cursos de violão, guitarra, baixo, bateria, teclado e canto. É feito produções e gravações de alta qualidade, com a melhor condição do mercado. E o melhor, com uma equipe altamente qualificada. Fale com Anderson Micheletti no telefone 95556-0229. 95556-0229. Fale que você ouviu este anúncio no programa Shekinah e irá ganhar um desconto. Groove Music, escola de música e produção musical, ajudando a realizar os seus sonhos. Foi por amor que ele sofreu. Foi por amor que ele me amou. Foi por amor que ele me salvou. Foi por amor que ele se entregou. Foi por amor.
Bênção demais aí, pastor. Esse louvor maravilhoso aí da nossa amiga aí, que sempre nos ajudou desde o começo, né, pastor Mauro? Tá com nós aí, ajudando. Isso, Miriam Ferreira, né? Glória a Deus. Beijão pra ela também, pra mãe dela, a Joelma também. Glória a Deus. Sempre tem participado aí do programa. E você vê, né, pastor Davi, que a gente colocou aqui conforme aqui o programa, né? A gente colocou uma menininha ali, uma criança, parece uma criança cantando, verdade, né? Então a gente verdade. colocou também pra homenagear aí a... Como é o nome dela, pastor Mauro? Miriam Ferreira. Miriam Ferreira. Eu sempre confundo Miriam com Midian, que é aquela do louvor lá. Mas vê essa pura, pastor Mauro. 2 perguntas vai ficar aqui no ar aqui. Eu vou fazer essas perguntas para vocês, para nossos amigos aqui. Primeiro eu vou fazer para o pastor Davi. Pastor Davi, como nós podemos respeitar e usar as capacidades e qualidades das crianças em nossas famílias e nas nossas igrejas, pastor Davi? Muito bom. Na verdade, são 2 perguntas em uma, né? Como respeitar e usar as capacidades e qualidade das crianças nas famílias e nas igrejas. Nas famílias, eu estava até comentando nos bastidores aqui, acredito que a gente precisa ensinar desde pequenos filhos a delegar a eles pequenas tarefas. A criança pequenininha ensina a pegar alguma coisa, ensina a fazer um favor para um adulto, vai ensinando para ela pequenas tarefas e vai aumentando isso ao longo da vida. Se é uma moça, quando chegar com 18 anos, com 16 anos, com 15 anos, ela já tem que saber uma rotina da casa. Lógico, não vai fazer isso todo dia, mas é uma forma de você ensinar, instruir e aproveitar os talentos dela, certo? Se pode matricular em alguns cursos extracurriculares, enfim, você vai desenvolver as capacidades dessa criança, vai desenvolver ela. Na igreja, eu acredito que começa lá pela salinha das crianças, pelo ministério infantil, aonde, como eu já disse, não pode ser só para pintar. Começa pintando, mas depois vai desenvolvendo para que essa criança aprenda a palavra de Deus, certo? E depois vê os talentos. Por exemplo, na igreja nós temos, nossa banda é feita toda de adolescentes que tocam. Um toca guitarra, o outro toca contrabaixo, porque a gente trouxe um professor para dar aula na nossa igreja. Ou seja, esses estão no ministério musical, mas existem outros ministérios da igreja. Às vezes a gente faz evangelismo e a gente nota que tem criança que tem o maior prazer de entregar um folheto. Que benção. Enfim, você dar oportunidade na igreja. Benção. Então, no caso aí que o pastor Davi falou, né, pastor Davi? É conforme a idade da criança. A criança tem 10, 9 anos, ela pode levar o copo até a pia, ela pode levar o prato dela até a pia, né, pastor Davi? Ela pode puxar uma água do banheiro, ela pode ali... Você não vai colocar a criança para puxar o sofá e varrer debaixo do sofá e passar um pano. Mas conforme a idade vai passando, a pessoa vai se evoluindo, né, pastor Davi? E na igreja a mesma coisa também. Mas, pastor Mauro, outra pergunta que fica é: quais barreiras impedem as crianças de se desenvolverem sua fé em Jesus Cristo? Amém. Eu quero até ler aqui rapidamente, irmão, um artigo aqui, né, que diz assim, que Jesus ele era conhecido por seu grande respeito e valorização da infância. Conforme se vê em muitos de seus ensinos e ações, ele considerou os pequenos como modelos para aqueles que aspiram pertencer ao reino de Deus. Então, quais barreiras que muitas vezes impedem de desenvolver a fé em Cristo Jesus? Uma das barreiras é aquilo que nós já estávamos comentando aqui, né? Às vezes, nós proibimos muito as nossas crianças também, né? A gente proíbe muito, né? Na igreja mesmo é esse tipo de lugar. Nós não ensinamos e muitas vezes proibimos. A gente chega na criança e fala, não, você não pode fazer isso. E a criança, ela sempre vai ter aquela curiosidade, não por quê, né? E a gente não responde, a gente não fala, né, o porquê que aquilo ali é errado, né? Outra coisa que nós já estamos falando aqui, nós tratamos as crianças, vamos falar aqui das crianças da igreja, como babás, e nós devemos tratá-las com respeito. É aquele negócio, elas querem também participar, elas querem estar lá no meio também, e aí o que a gente faz? Pega as crianças naquele pensamento de levar elas para a salinha de criança para não atrapalhar o culto, né? Isso é uma barreira também que impede a criança de desenvolver a fé dela em Cristo Jesus. A gente tem que ensinar, a gente tem que elogiar uma criança também, quando ela está fazendo uma coisa certa, na igreja, aquilo que nós estamos falando aqui, né? Pegar ela para fazer pequenos trabalhos, que nem o pastor Davi falou, né? Pegar ela para fazer pequenos trabalhos, e toda vez que ela fazer um pequeno trabalho, elogiar ela pelo trabalho que ela está fazendo. Né? Nunca condenar ou falar mal para ela, né? Temos também que participar de tudo que a criança está fazendo, em algumas situações, participar. Uma das coisas que nós falamos aqui é o videogame, né? Porque a criança não gosta de videogame. E a gente vai lá, muitas vezes a criança está lá jogando e a gente proíbe ela de jogar. Por que não chegar junto dela e jogar junto com ela, né? Participar junto com ela daquilo que está fazendo. E mostrar para ela que não toda hora ela tem que fazer isso, mas também ela tem que pegar a Bíblia, a palavra de Deus, também meditar na palavra de Deus. Há momento para todas as coisas, né? Tem que explicar para ela, ó, há tempo para tudo.
há tempo de você jogar videogame, até joga com você, mas há tempo também de você estudar a palavra de Deus e ensinar a criança. Né? O dever de ensinar a criança é nosso. Uma coisa que, às vezes, irmãos, eu vou até falar isso aqui, às vezes essas pessoas acham que o dever de educar uma criança, ensinar uma criança é do pastor da igreja. E não é. Verdade. Né? É o pai, é a mãe. É em casa. Pastor, é em casa. Não é a professora. Não é a professora. O pastor, a professora, né? O orientador, ele vai só direcionar a criança para um local certo. Mas quem tem que ensinar, quem tem que estar sempre ali no pé da criança, são os pais das crianças. São os pais das crianças, sempre, né, pastor? Mas você falou isso aí, eu até tô lembrando, que a professora, ela tá para alfabetizar a criança, né? Não para ensinar a educação da sua criança. Quem tem que dar educação é os próprios pais mesmo. Os próprios pais estão ali, tem que fazer isso para as crianças. Quer ver outra coisa, pastor Davi, que muitas vezes nós sofremos com isso? Quer ver uma barreira que impede a criança de desenvolver sua fé em Cristo Jesus? Às vezes ela tá fazendo coisa errada na casa dela, e aqui que o pai fala para ela, cuidado, hein, que eu vou contar pro seu pastor. Aí quando chega lá na igreja, a criança faz coisa errada, a mãe, ou o pai, em vez de chamar a atenção da criança, ó lá o pastor lá tá vendo você fazendo coisa errada. Ele vai ficando com medo, a criança vai ficando com medo, com temor do pastor, não vai querer nunca chegar no pastor para conversar com ele. Ó, cuidado que o pastor vai brigar com você. Isso também cria uma barreira. A criança vai pensar o quê? Que o pastor é um monstro. Gente, pelo amor de Deus, nós não é monstro, não. Nós amamos as crianças. E às vezes tem gente que vai até além, né? Tem gente que, coisa simples, quando a criança faz errado, eles falam assim, ó, cuidado, Deus vai te castigar. Também vai pesar a mão. A criança também começa a ficar também não com temor, mas com medo. Horrível de Deus. Então são caricaturas que a gente vai criando na cabeça da criança e aquilo não vai ajudar ela a crescer. Então é importante, sempre que você falar uma coisa tá errado, explicar o porquê aquilo tá errado, que prejuízo aquilo vai trazer para a vida dela ou para a vida das outras pessoas. Legal, o pastor Mauro falou sobre participação junto com os filhos e o pastor Davi falou sobre educação. Mas, né, pastor Mauro, nós temos que aprender. Eu vou deixar um recado aqui para nossas crianças sobre o videogame. Cuidado, vou falar principalmente pro Vitor Hugo, meu filho, hein? Tô dando um recado pra você. Não é só jogar videogame não, hein? É estudar, é ler a palavra de Deus, né, pastor Davi? Ali ajudar a mãe, ajudar o pai também. Tudo, né? Isso, ajudar até pra tudo, né? Não é só, o pastor lá falou que nós temos que jogar videogame. Não, não tá falando que é isso, não. Tá falando que tem que ajudar também o pai, ajudar a mãe, tá bom? Verdade. Bessa pura. Só ouve o que convém, né? Só ouve o que convém. Olha, o pastor Mauro lá, eu vi o programa, ele falou que nós temos que jogar videogame. Não, ele não tá falando isso não, tem que falar, tá falando que tem que estudar, tem que primeiro as coisas de Deus e depois as outras coisas Deus nos dará. E principalmente quando você joga, você ganha do Hugo, então dá uma goleada nele lá. Verdade. Pastor Mauro, mas agora nós vamos ouvir a vinheta da Escola Querigma do nosso querido pastor Davi Alencar. Olha que beleza. É esse curso aí que nós vamos estar sorteando no dia da Reforma Protestante. Dá uma olhada na vinheta da Querigma. Procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2, verso 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança. Ministramos também palestras, encontro de casais, seminários em diversas áreas e ainda outros cursos em igrejas. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana, que é bacharel em Teologia Sistemática, graduado em Gestão de Recursos Humanos e pós-graduado em Psicologia. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. O pastor Davi Alencar Santana está há 25 anos atuando neste ministério de liderança e família, e ele pode te ajudar. Visite o perfil do pastor Davi Alencar Santana no YouTube. Lá você encontrará mais de 150 vídeos gratuitamente de palestras, aulas e pregações para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta a nossa página no Facebook ou acesse nosso blog Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br.
Matrículas abertas o ano inteiro. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Agora, no programa Shekinah, refletindo na palavra. Graças a Deus, que bênção maravilhosa. Estamos aí falando hoje sobre crianças, amém, glória a Deus. Aqui nós tivemos aqui uma aula maravilhosa, né, sobre as nossas crianças. Mas nós meditamos aí hoje, já falamos aí desse texto, mas é bom lembrar, né, mas Mateus 18, versículo 1, né, que diz assim: naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntou: quem é porventura o maior no reino dos céus? Os discípulos ali, né, irmãos, eles estavam ali, né, querendo ali sentar-se ao lado de Jesus, né, quando ele estivesse no trono, né? Quantas vezes eles falavam isso? Havia-se uma disputa, uma briga entre eles. Aí o que Jesus faz? Jesus pega uma criança, senta no colo dele e fala para eles ali: olha, se vocês não seguirem o exemplo desta criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Sabe o que eu vejo ali, irmãos? Uma coisa que eu aprendo ali, que a criança, né, ela não tem ambições, né? Ela não é levada pelas suas ambições. Ela não é dominada pelas suas ambições. Não era igual os discípulos ali. Os discípulos estavam ambicionando algo maior. Os discípulos ali, eles estavam querendo ser, assim, vamos dizer, ser os melhores entre as pessoas ali. E Jesus, ele quis mostrar para elas o que? Olha, vocês têm que ser humildes. Nós temos que ter o coração de uma criança. Porque uma criança, ela não ambiciona poder. Uma criança, ela não tem preconceitos, né, como nós já falamos aqui. Uma criança, ela não vê quem é rica, quem é pobre, né? Se estão num parque, ela consegue arrumar amizade facilmente umas com as outras. Elas conversam ali umas com as outras. É interessante que uma criança, quando está conversando com outra, parece que elas já se conhecem há muito tempo, né? Elas fazem amizade ali na hora e é como se já se conhecessem há muito tempo. E nós que somos adultos, né? Como é difícil a gente se relacionar com as outras pessoas. Como é difícil muitas vezes nós entrarmos num ônibus, né? E às vezes até uma pessoa até, talvez, quem sabe, puxa até conversa com a gente, né? E às vezes nós não estamos naquele dia muito bom, né? E até a gente mesmo fala assim: não, eu não quero conversa. A criança não é assim. A criança, quando tá junto com outra criança, né? A vontade dela é de contar, né? Que nós já falamos aqui sobre o pai dela, que é um herói, sobre o videogame que ela jogou ontem, sobre o jogo de futebol que ela jogou no outro dia, sobre os brinquedos que ela comprou. Ela sente aquela alegria de transmitir aquilo para outra criança. E a gente vê, né, a festa que há quando se juntam várias crianças, né? Isso é exemplo nas nossas igrejas, quando nós fazemos uma festividade, juntam-se crianças de vários lugares. Às vezes não conhece uma outra, né? Mas quando se junta ali, parece que ela já se conhece há muito tempo. E o ser humano tem que ser assim. Ele não pode ter preconceito, ele não pode ter ambição, né, das coisas, ambicionar as coisas dessa maneira que os discípulos estavam ambicionando, né? E outra coisa também, né? A criança, como já foi falado aqui, ela é humilde, né? Ela é humilde. Qualquer coisa que você dá para uma criança, como nós falamos aqui, um brinquedo, um doce, se você lembrar do dia do aniversário dela, né, ou do dia das crianças, como foi lá a minha neta, que eu dei às vezes dá apenas uma bonequinha para ela já se sente contente porque já se lembrou dela. Não é como nós, né? Às vezes nós queremos ganhar um carro, né, amor? A gente quer ganhar uma casa, né, pastor Davi? A gente pede para Deus: pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo. E às vezes Deus nos dá e às vezes a gente não se sente contente com aquilo que Deus nos deu. A criança não, a criança qualquer coisa, né? Eu lembro quando eu era criança, quando meu pai e minha mãe vinham do serviço, já ia correndo na bolsa: pai, o que você trouxe para mim? Né? O senhor trouxe um doce para mim? Aí meu pai me dava uma bala, eu já saía pulando de alegria. Ficava feliz, né? Ficava feliz. Isso que Jesus falou que nós temos que ser como crianças. É dessa maneira, ter essa humildade, não ficar ambicionando coisas que muitas vezes nós não vamos conseguir alcançar, né? Sermos
puros na presença do Senhor. Amém? Bênção pura, pastor Mauro, maravilha de ilustração que você trouxe também, né? Nós aprendemos aí ser humilde, ser uma pessoa decente, né? Você vê que as crianças não têm mesmo o que você falou, né? A amizade delas qualquer coisinha já arruma amizade, a gente é mais difícil, fica ali meio preso, né, pastor Davi? É verdade. Mas as crianças várias são bênçãos demais. Pastor Davi, vamos falar sobre o nosso próximo programa, Sara. Vamos falar do nosso próximo programa abençoado, que a hora aqui voa, pastor Mauro. A gente pensa que não vai dar tempo, mas a hora aqui, ó. Olha lá, pastor Mauro. Oh, glória a Deus, que bênção. É aqui quem vos fala, o pastor Mauro. Irmão Hugo. Pastor Davi Santana. Glória a Deus. Na próxima semana nós vamos voltar a meia nossa série de temas aí, né? Nós tivemos uma pausa hoje, mas semana que vem vamos voltar aí dando continuidade ao tema fruto do Espírito e vamos falar sobre a característica da bondade. Essa vai ser bênção, hein, pastor Davi? Bondade, olha que beleza. Nós estamos falando das crianças e agora nós vamos falar sobre bondade, pastor Davi. A gente vê que o assunto está sempre um interligado com o outro, né? A bondade vai ser esse ato da gente fazer o bem na prática, sem olhar a quem. Programa imperdível, hein? Próxima terça-feira você é nosso convidado. Eu espero vocês também. Próxima terça-feira, pastor Davi, não esquece, às 16 horas no programa Shekinah, direto do Facebook da página do programa Shekinah, pastor Mauro. Aqui na Rádio Fonte Vida 87.5 FM. Nós aguardamos vocês. E, pastor Davi, suas considerações finais? Eu só quero deixar um versículo aqui para fechar o nosso pensamento, que está em Deuteronômio 5:29, palavras de Deus, que diz assim, ó: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardasse todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Aqui Deus está dizendo que quando Israel andasse na presença dele, naturalmente eles instruiriam e ensinariam seus filhos a amar a Deus. Pastor Mauro? Glória a Deus. Deixar aquela pergunta, né? Quem é o maior no reino dos céus? Aquele que se tornar como uma criança. Amém. Deus abençoe. E eu também deixar um versículo também, que nada melhor do que a gente deixar um versículo. Não sei se foi lido esse versículo, mas eu vou ler de novo, que é maravilhoso. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir o que meus filhos andam na verdade. Glória a Deus. Ser o João 1:4. Pastor Davi, você leu isso aí, mas eu li de novo, coisa que é linda, bênção coisa pura. linda. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por estar aí até agora, né, vendo a gente aqui, nos assistindo, né. Nós ficamos por aqui, pastor Mauro, programa Shekinah. Nós aqui, vocês aí, Shekinah puro. Benção.